Isso. Amém, gente? Então agora a gente vai estar indo com a palavra para ela, amém? Então espero que ela seja usada grandemente. Vamos estar estendendo nossas mãos em direção a ela, em direção à Filha de Deus. Vamos estar orando para que ela traga uma palavra, sabe, poderosa para a gente, sabe, através de Deus, amém? Então, Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, em nome de Jesus, neste momento apresenta aqui a sua filha, sabe, Senhor, a sua filha, sabe, tão dedicada a Deus. Sabe, Senhor, que neste momento o Senhor vem estar falando conosco através da vida dela. Sabe, Senhor, neste momento, sabe, dê para sua filha sabedoria, Pai. Sabe, dê todo entendimento. Sabe, Senhor, vai caindo por terra, Pai. Sabe, toda tremedeira, todo nervosismo. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor vem estar falando conosco através da vida dela, Pai. Sabe, Senhor, tira, sabe, Senhor, toda distração neste momento. Tira todo impedimento do inimigo para que a gente não venha estar prestando atenção, Pai. Senhor, em nome de Jesus, sabe que venhamos estar recebendo esse alimento, Pai. Sabe que a gente vem estar praticando isso conforme ela nos dizer aqui, em nome de Jesus. Que eu peço e eu te agradeço. E abençoe sua filha neste momento. Que possamos ter um alimento maravilhoso. Amém. Obrigada, irmãos. Deus abençoe. Vai. Amém, irmãos. A paz do Senhor. Amém. Está tudo te derrubando aqui. É unção. É unção. Amém. Irmãos, eu quero agradecer, né, primeiramente a Deus por essa oportunidade, né, que Deus tem me dado. Agradecer a vida do pastor, da pastora. E aí eu estou nervosa, irmãos. Mas eu quero agradecer também a uma pessoa que lá atrás, há anos lá atrás, ela confiou em mim e hoje ela está aqui, né? A Lore. Foi uma pessoa a qual confiou em mim, confiou no Erivan, onde era um projeto que talvez para muitos achava que era um projeto falido, mas ela acreditou, investiu como líder, investiu em mim, na minha família. E hoje a gente está aqui, graças a Deus, mas Deus usou ela grandemente lá atrás, através de uma célula, né? Por isso que eu falo que a célula é muito importante, a liderança é muito importante, né? Porque ela foi muito importante na minha vida e hoje a gente tem uma amizade tremenda, né? Como de mãe e filha, né? Ela é uma pessoa assim que eu levei para minha casa e levo para minha vida, né? Então ela está aqui hoje, né? Que eu falo que aqui é o lugar dela, né? Mas ela está aqui hoje. Eu louvo a Deus pela vida dela, pela família dela, né? Então eu quero agradecer muito, né? Porque ela começou comigo e hoje ela está aqui me dando essa força. Eu fico muito feliz. Amém, irmãos? Então, se você aí confia em alguém, acredita em alguém, investe nessa pessoa, assim, porque muitas das vezes a gente acha que essa pessoa, não tem jeito. Tem jeito sim, porque eu tive, o Erivan teve jeito, minha família teve jeito. Hoje, graças a Deus, eu tenho meu filho aqui, minha filha aqui, que se batizaram, né? Eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor, né? A minha mãe, que não está vindo, porque ela está com problema nas pernas, né? Ela não está conseguindo andar muito, mas eu louvo a Deus, então, porque alguém lá atrás investiu em mim, né? Então, se você tem investido em alguém, na sua casa, na sua família, aposta mesmo, coloca na presença de Deus, porque tem jeito, né? Para Deus tem jeito sim, amém? Irmãos, eu peço que os irmãos abram a Bíblia em Efésios 6, do versículo 11 ao 17. Efésios 6, do 11 ao 17. Que diz assim: vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pode passar? Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhe dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Portanto, estejam preparados.
Usem a verdade como centurião. Vistam-se com a couraça da justiça. E calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E elevem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete, a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso, orando a Deus e pedindo ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanime e orem sempre por todo o povo de Deus. Amém, irmãos? Irmãos, eu confesso que para mim, para estar aqui é bem difícil, porque é uma responsabilidade tremenda, né? Trazer a palavra de Deus, não é fácil, né? E a palavra primeiro ela tem que cortar para a gente, né? E eu confesso para os irmãos que até para o travesseiro lá em casa. Se ele se converteu, eu não sei, mas que eu preguei para eles. Eu preguei, as crianças já não estavam aguentando mais. E eu todo dia, e eles, mãe, mas por que todo dia você muda a palavra? Aí eu falei assim, eu não sei, agora o que eu vou fazer? Aí a Lívia falou para mim, mãe, mas você tem que falar o que você falou ontem, estava melhor. Eu falei, mas eu não sei o que eu falei ontem. Ela falou, mas você muda. Eu falei assim, meu Deus, para a gente ter noção de como é o Espírito Santo que vai falando, porque eu falei, meu Deus. Aí ela, mas ontem você tinha uma palavra, agora você não tem mais. Eu falei aqui no culto domingo, ô Lu, mas o Marcos está falando que eu ia pregar. Né? Ela falou assim, então é Deus falando. Porque eu queria muito falar de família. Né? Eu queria trazer família, que ardeu no meu coração de família. Mas louvado seja Deus, porque o irmão veio aqui domingo e pregou tremendamente, que eu saí daqui maravilhada com a palavra dele. Porque foi o que Deus ardeu no meu coração, que era sobre família. Então, irmãos, não é fácil, né? Não é fácil estar aqui. O Hamilton ainda falou, Nádia, você vai estar lá. Eu falei, irmãos, me passa um pouco da tua unção, né? Porque ele veio aqui, né? E foi tremendo. Eu falei assim, passa um pouco. Aí eu falei, pedi para Deus. Falei, Deus, se o Senhor me dá um pouco da unção dos irmãos que vai lá, a sabedoria do Ala, do pastor, eu agradeço, né? Então, irmãos, não é fácil. Irmãos, o tema que eu trouxe foi revestidos de Cristo. Por quê? Porque a palavra de Deus fala, irmãos, que precisamos estar revestidos todos os dias, né? Revestidos do quê? Da armadura de Deus, que é a palavra de Deus, né? Então, Deus tem nos dado armas espirituais, né? Armas espirituais, no mundo espirituais, que são necessárias para combater o mal. O mal que a gente tem passado no nosso dia a dia, que nós temos enfrentado, situações que temos enfrentado, infelizmente, né? Mas Deus tem nos dado essas armaduras espirituais. Por quê? Porque além de sermos soldados, além de sermos servos, somos grandes soldados diante de Deus. E o soldado, ele nunca vai para uma batalha despreparado, né? Se a gente for ver, todo soldado ele está preparado, né? Se a gente for ver os policiais, eles estão preparados, né? Eles saem para a rua, estão preparados. Então, quem é eu para não andar preparada? Né? Então Deus já deu esse preparo no mundo espiritual para que eu e você andasse preparado para lutar contra as diversidades do nosso dia a dia, para lutar contra o inimigo, né? Porque eu costumo falar para ele vai falar, mas nem tudo é o inimigo. Eu falo, mas eu dou para ele 99% do que acontece de ruim na minha vida. 99% eu dou a ele sim. Porque 99% do que acontece de errado na sua e na minha vida é obra de Satanás. Porque a Bíblia fala que ele anda ao derredor. Se ele anda ao derredor a todo tempo, tentando tragar a minha e a sua vida, a Bíblia fala que para isso precisamos estar preparados. Estarmos com as nossas armas espirituais. Aqui a Bíblia fala de 6 armaduras espirituais que precisamos ter no mundo espiritual. Se os irmãos for pesquisar depois, a gente vai ver que tem sim, né? O capacete, né? A espada. Mas é no mundo espiritual. Não estou pedindo para os irmãos se vestir. Mas se reveste do Espírito Santo que você vai ter essas armaduras. Então, irmãos, precisamos sim
né? Estar preparados para combater o mal. Aqui a palavra do Senhor diz que não é contra a carne nem o sangue que nós temos que lutar. Porque muitas das vezes a gente acha que a nossa luta é contra o nosso irmão. A gente acha que a nossa luta é contra o nosso marido, nosso casamento. E não é. A nossa luta é contra Satanás. Porque a Bíblia fala que é ele que tem agido sobre as famílias. É ele que tem destruído lares. É ele que tem feito pai matar filho, filho matar pai. Destruído casamentos, destruído uma família. O projeto que Deus fez nas nossas vidas, ele tem destruído. Por quê? Porque as pessoas não têm se revestido da armadura. Aí o que acontece? Quando a gente não está revestido, na primeira coisa que acontece, a gente sai e volta para o mundo de novo. É onde a gente começa a dar brecha, é onde a gente abre portas de ilegalidade para que o inimigo venha agir na nossa vida. Então, irmãos, precisamos sim estar preparados, precisamos estar com essas armaduras para vencer o mal. Né? O dia mal vem na vida de todo mundo, infelizmente. Porque a Bíblia fala que no mundo tereis aflição, mas tente bom ânimo. Né? Você tem tido ânimo? Porque no mundo tereis aflição. Eu tem situações na minha vida que só Deus, pela misericórdia de Deus, que eu tenho conseguido caminhar. Mas por quê? Porque eu tenho se vestido das armaduras de Deus. Eu não tenho largado o projeto de Deus. Eu tenho persistido na promessa de Deus. Eu tenho vindo aqui para ser ministrada e chegar lá fora, ter algo de melhor na minha vida. Né? Então você tem feito isso na sua vida? Você tem buscado se revestir das armaduras de Deus? A Bíblia fala, irmãos, no versículo 18, que precisamos estar orando, vigiando e perseverando. O cristão, irmãos, ele tem que andar vigilante. Até dormindo ele tem que estar vigilante. Esses dias eu tive um pesadelo que eu falei, Elivão, o inimigo quis me matar. Eu estava dormindo e ele me sufocava querendo me matar. E eu tentando voltar e não conseguia. Por quê? Porque a gente até dormindo temos que estar vigilante. Você tem vigilado a sua vida? Você tem se protegido? É sério o que a Bíblia fala. O cristão, ele tem que estar em constante oração, em constante jejum pela família. Porque, irmão, hoje a gente está aqui firme, amanhã ninguém sabe. Então, se você não estiver vigilante, se você não estiver em constante oração, você não vai conseguir. Porque a palavra de Deus fala que precisamos estar vestidos sim. Precisamos estar revestidos das armaduras de Deus para vencer sim o dia mau. Então, esteja orando, esteja vigiando, perseverando. Irmãos, a oração é a chave de tudo. Sem oração, não vamos chegar a lugar nenhum. Você tem orado pela sua família? Porque, irmãos, eu tenho visto lá fora situações entre vidas de famílias destruídas. Pessoas que separam, o ex vai e mata. Eu tive essa semana passada 2 situações. Uma eu não conhecia a pessoa. A outra eu já conhecia. Uma pessoa que era uma pessoa que se batizou, vivia na igreja, foi contaminada, o inimigo conseguiu contaminar ela largou do marido, conheceu uma mulher, casou com uma mulher, abriu portas de ilegalidade na vida dela, o ex-marido foi e ceifou a vida dela. Então, irmãos, o que a gente tem feito? Quem a gente tem buscado? Porque é forte o que o inimigo tem tentado fazer com as famílias. Sabe? Pessoas perdendo vidas porque o outro simplesmente acha que é dono da vida daquela pessoa. Então é triste. E é a realidade que lá fora a gente tem vivido. Então, irmãos, esteja orando. Porque não é contra a carne que temos que lutar. É contra Satanás que tem tentado nos parar. Mas em nome do Senhor Jesus, que nessa noite a gente venha entender, a gente venha compreender que somente Deus, somente Cristo tem poder sobre todas as coisas. Eu e você, pela minha força e pela sua força, a gente daria as mãos hoje e cairia no inferno. Me perdoa falar isso, porque eu e você sozinho a gente não chega a lugar nenhum. A gente não chega a lugar nenhum. Sem Cristo a gente não chega a lugar nenhum. Então eu e você nessa noite precisa ter convicção que sem Cristo a gente não chega a lugar nenhum. Mas para que tudo isso venha acontecer na minha e na sua vida, precisamos estar revestidos da armadura de Deus. Precisamos estar cheios do Espírito Santo. Seja firme, irmão. Seja corajoso. Diante de todas as dificuldades que a gente tem enfrentado, a gente precisa ser corajoso.
A gente precisa persistir. É fácil? Não. Não é fácil. A Bíblia vai falar de uma passagem sobre a mãe de Moisés. Eu não sei o nome dela. Joquebede, a mãe de Moisés, irmãos. Em uma certa situação da vida dela, ela teve que tomar uma decisão. Qual foi a decisão que aquela mulher tomou? Pegar Moisés, colocar dentro de um cesto e lançar ele sobre as águas. Por que ela fez isso? Porque o rei daquela época mandou os soldados matar todos os meninos, filhos homens que tinha naquele tempo. E por um instante aquela mulher teve que tomar uma decisão. Por um instante ela teve que tomar uma decisão de pegar o filho dela e colocar naquele cesto e lançar nas águas. Irmãos, tem momentos da nossa vida que vamos ter que tomar decisões. Sejam boas ou sejam ruins, as decisões vão ter que ser tomadas. Foi fácil para aquela mulher? Não, não foi fácil. Não foi fácil. Talvez eu não faria aquilo que ela fez. Talvez você não faria. Quem é que faria aqui isso? Mas tem situações da sua vida que Deus vai te colocar para que o propósito dele venha se cumprir. Porque foi a partir do momento que aquela mulher colocou ali o filho dela, a promessa de Deus já estava se cumprindo. Quem foi Moisés? Então foi através da mãe dele que os propósitos de Deus se cumpriram na vida dele. Então, irmãos, nessa noite, tome decisões. Qual é a decisão que você tem que tomar? Você tem lutado contra pessoas? Você tem lutado contra seu esposo? Você tem lutado contra sua esposa? Você tem lutado com as suas armas? Você não vai vencer. Porque você só vai vencer quando você lutar com as armas de Cristo. Você só vai vencer quando você se colocar na presença de Cristo. Eu só aprendi, irmãos. Eu confesso. Eu lutei, quantas das vezes eu lutei com o meu casamento, um casamento destruído e falido. Onde o Erivan chegava bêbado em casa, eu com um monte de crianças, já era mãe de multidões. Não era que nem hoje, mas já era. E quantas vezes eu tinha que lutar, e a luta era grande, porque tinha crianças lutando comigo. Querendo ou não, tinha crianças lutando comigo, e tinha minha mãe ainda. Tinha minha mãe que lutava comigo. Até que eu tive que tomar uma decisão, dar as mãos à minha líder, e tomar uma decisão na minha vida. Você precisa tomar decisões nessa noite que irão mudar o rumo da sua história. Mas não vai ser com as suas armas e não vai ser com as suas forças. Vai ser com a força de Cristo. A Bíblia fala, irmão, só Ele tem poder sobre todas as coisas. Só Ele pode fazer o que eu e você não pode fazer. O que você tem tentado fazer com as suas forças, irmão, me perdoe dizer, você não vai conseguir. Então coloque os seus propósitos na mão de Deus. Coloque os seus sonhos na mão de Deus. O mesmo sonho que você sonhou, não importa se foi lá atrás, Deus tem sonhado junto com você. Deus tem sonhado junto com você, porque Deus já tinha sonhado com a minha família aqui. Antes de eu sonhar, Deus já tinha sonhado com a minha família aqui. Quantos, irmãos, quantos momentos eu tive que colocar o meu joelho no chão e orar para o meu filho e para minha filha estar na presença. Mas não era por minha força. Porque eu nunca peguei ele pelo braço e falei, vamos. Quando era pequeno, eu trazia, enchia o banco. Mas chegou uma época que não era mais com as minhas forças. Quem está aqui desde o começo lembra que eu fechava um banco da igreja. Era eu, minha mãe, meus filhos, tudo, fechava. Fechava. E era salgadinho, né, pastor? Aquele monte de salgadinho que era para enganar as crianças. Aquele cheiro de salgadinho, aquele salgadinho que não era fandangos, que só presta para feder. Aí eu falava, misericórdia, era chiclete, e tinha que dar para a criança não chorar. Irmãos, aí chegou uma época que eu não consegui mais, porque eles cresceram. A Eduarda ainda veio, se batizou, glória a Deus, porque eu creio que ela vai voltar. Ela já está voltando, mas ela ainda está resistindo, porque sem o irmão dela, ela enlouquece. Então eu sei que através da vida dele ela vai vir. Mas ela veio, se batizou, aí se contaminou, não com as coisas do mundo, mas se contaminou com o mundo, né? Porque acaba indo para a escola e conhecendo o mundo e não quis vir mais. Aí eu perdi 3. Tinha perdido, está repreendido, né? Aí ficava lutando. Chegou uma hora que eu falei assim, não vou mais. Não vai ser mais com as minhas forças. Ah, vocês não vão? Amém. Eu vinha, orava, pedia a Deus. Até que chegou o encontro. Eu falei, vai ser no encontro. Vai ser no encontro, Elivan. Elivan falou assim, vai. Eles foram.
Irmãos, perante a Deus, que eu em momento algum eu forcei nenhum deles. Eles estão aqui para falar. Ele falou para mim, mãe, eu nunca tive num lugar daquele. Mãe, que lugar tremendo. Mãe, eu não queria sair de lá. Eles chegaram maravilhados. E eles estão aí hoje para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Então, amém, irmão. Glória a Deus. Então, irmãos, não foi pelas minhas forças. Se eu tivesse lutado, se eu tivesse insistido, se eu tivesse reclamado, se eu tivesse murmurado, eles não estariam aqui. Mas foi Deus que trabalhou na vida deles. E eles estão aqui por Deus, porque se tivesse vindo por mim, hoje eles não estariam. Eu falei que seja a vontade de Deus. Então deixa Deus trabalhar na sua casa. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Para de tentar as coisas pelas suas forças. Amém, irmãos? Então, vamos, nessa noite, que venhamos tomar atitudes. Decisões que precisamos tomar, mas precisamos ter atitude. Lá em Mateus, o segundo ponto, em Mateus 7:24, diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhai-o ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Aleluia, irmãos. Irmãos, o que é ser prudente? O que é ser prudente? O prudente é aquele que ouve, é aquele que obedece e é aquele que pratica. Você tem obedecido a palavra do Senhor? Você tem praticado a palavra do Senhor? Né? Você tem obedecido e ouvido? Porque eu falo lá em casa, vocês podem, quinta, domingo, todos os eventos que o pastor colocar, eu estou aqui na igreja. Mas se eu chegar lá fora e eu não praticar o que foi pregado aqui, de nada valeu. Então precisamos praticar. Precisamos sim praticar. Não tem como eu viver as promessas de Deus aqui na igreja e quando chegar lá fora eu agir como o mundo. Irmãos, não tem como. Então, se tem algo na sua vida que precisa ser mudado, se tem algo na sua vida que precisa ser renunciado nessa noite, para que você venha se vestir das promessas de Deus, porque não tem como você se vestir do Espírito Santo sujo, com a sujeira do mundo. Me perdoe pelas palavras, mas é certo. Vivemos um Deus de amor, mas vivemos um Deus que Ele é misericordioso, mas que Ele também é fiel. É fiel para cumprir as promessas de Deus na nossa vida? Sim, glória a Deus por isso. Mas Deus é justo, irmão. E a palavra de Deus só vai se cumprir na nossa vida quando eu e você buscar mudança. Primeiro precisamos mudança de caráter. É fácil eu chegar aqui na igreja, colocar uma máscara e vir aqui e achar que está tudo certo. Mas não é isso. Eu posso esconder do pastor, eu posso esconder da Luana, eu posso esconder dos irmãos, mas de Deus eu não vou esconder. Então o que você tem feito, o que você tem se vestido, porque não tem como, a Bíblia fala que antes você seja frio do que morno. Antes você seja frio do que morno. Porque a palavra de Deus é sim, não. Ou você é, ou você não é. Então, irmãos, busca nessa noite realmente se vestir da palavra de Deus. Sabe? Busca nessa noite realmente, obedecer a palavra de Deus. Vivemos, mas não praticamos. De nada adianta, irmão, se não há mudança. Precisamos temer a Deus. Temer a Deus. Eu tive uma certa situação que eu passei essa semana, a semana passada, onde 5h45 da manhã eu acordei com os gritos de socorro. Eu levantei da cama, ele levantou em seguida, e aquele grito, socorro, socorro, me ajuda. Olhamos pela janela, estava escuro, como está agora, uns carros parados no farol, e uma mulher e um homem brigando no meio da rua. De começo eu achei que era assalto, depois eu achei que era algum morador de rua, que sempre estão brigando lá na frente. Aí o Erivan começou a gritar, louco, solta ela. E começou a assobiar, o homem saiu correndo, o Erivan já abriu a porta, desceu lá para baixo. Fiquei olhando da janela, o Erivan desceu, a Erivan gritou lá de cima, Nádia, liga pro SAMU e pra polícia que ela tá toda esfaqueada. Aí eu falei, meu Deus. Aí liguei pro SAMU, liguei pra polícia e desci. Quando eu cheguei lá, ela estava estatalada no chão.
dava para ver as facadas, no rosto não tinha nenhuma, graças a Deus. Mas a gente via que o pescoço dela estava muito cortado, a barriga, tudo. E ela falava para mim assim, moça, não deixa eu morrer. E um palavrão. Moça, não deixa eu morrer. E um palavrão. Aí eu falei, Erivan, quem fez isso? Erivan falou, o ex-marido dela, ela falou. E ela falou, liga para minha mana, liga para minha mana. É aqui o número, e ela deu o número de telefone da irmã dela. Falou bastante ali, que não queria morrer. E um palavrão. E eu pedindo misericórdia a Deus, Deus tenha misericórdia da vida dessa mulher, Senhor. Oh, Deus, tenha misericórdia. E eu desesperada, e a mulher não deixa eu morrer, e um palavrão. Aí a polícia chegou, ela falou outro palavrão, antes do policial tocar nela. Aí nós fomos para casa. No outro dia, o Erivan, não tinha caído meu raciocínio ainda, o Erivan falou assim, Nádia, nossa, eu não consigo tirar aquela mulher da cabeça. Eu falei, nossa, Erivan, você está pensando na mulher ainda? Ele, não, eu não consigo tirar aquela cena da cabeça. Mas agradeça a sua família. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque em momento algum aquela mulher pediu para que Deus ajudasse ela. Em momento algum ela falou, Deus, me ajuda. E eu pedindo misericórdia para ela. E ela não reagia, tipo, moça, Deus, me ajuda. Porque quando a gente passa por uma situação difícil, a primeira coisa que a gente costuma falar é, Deus, tenha misericórdia da minha vida, Deus, me ajude, meu Deus, e agora? Irmãos, é nítido num ser humano, na hora da dificuldade, ele clamar a Deus. E ela, em momento algum, falava de Deus. Aí tocou no meu coração, e a minha oração mudou. Eu falei, meu Deus, na vida dos meus filhos, Pai, todos os dias, abençoa para que ele tenha temor a Deus. Porque quando a gente teme a Deus, tanto na hora da dificuldade, ou na hora que a gente estiver bem, a gente vai estar clamando a Deus. Dependente da situação que a gente tem passado, que a gente tem enfrentado, a gente jamais vai se esquecer de Deus. E no meu coração só vinha, irmãos, que é forte. Nem na hora da morte as pessoas estão lembrando de Deus. Nem na hora da morte as pessoas estão se lembrando de Deus. Você consegue entender isso? É muito forte. Porque antigamente você falava, não, aquela pessoa só lembrou de Deus quando estava morrendo. Mas não, hoje nem na hora da morte as pessoas estão temendo a Deus. As pessoas estão clamando a Deus. Então, irmãos, para que você venha entender que lá fora o mundo só tem isso a oferecer. Então, para que a gente venha obedecer a palavra de Deus, sermos ouvintes e praticantes. Amém? Lá em Tiago 1, 22 diz assim, tornar-vos praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Enganando a vós mesmo. Irmãos, quando eu não pratico, eu não estou enganando o pastor, eu estou enganando a mim mesmo. A maior prejudicada quando não estamos vivendo a palavra de Deus é eu e você. É eu e você. Ninguém aqui vai ser prejudicado porque você não está deixando de obedecer a palavra. Porque o pastor está pregando aqui, está entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Ninguém aqui. Então você vai ter que ser responsável pelas suas atitudes. Você vai ter que ser responsável pelo que você está vivendo. Então por isso que nessa noite a palavra de Deus fala, tome decisões. Se revista das armaduras de Cristo. De Cristo. Porque senão, irmãos, você vai ser o maior prejudicado. Não vai ser eu. Não vai ser eu, não vai ser minha família. A Bíblia fala que a salvação é individual. Eu posso orar pelos irmãos. Eu posso colocar no grupo da igreja que eu estou orando pelos irmãos. Mas se você não orar e se você não buscar, de nada vai acontecer. A sua casa não vai mudar. A sua família não vai se converter se você não orar pela sua família. Se você não buscar pela sua família. A mudança tem que vir de você. Você está sendo espelho na sua casa? Você tem vivenciado a palavra de Deus? Porque quando um parente seu olhar para você e ver as armaduras de Cristo em você, quando alguém da sua família olhar para você e ver Cristo refletido em você, eles vão mudar. Mas não vai ser no seu tempo, vai ser no tempo de Deus. Não vai ser do meu e do seu jeito, vai ser do jeito de Deus. Amém, irmãos? Então venha ter temor a Deus. Em Mateus
7:26 diz assim: e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Irmãos, quem estamos sendo? O insensato ou o prudente? Porque o insensato vai e constrói a sua casa na areia, aí na primeira tempestade ele sai da igreja, na primeira tempestade ele larga tudo, ele deixa tudo, ele larga o ministério. Quantas vezes eu fui assim? Quantas vezes eu fui assim? Uma vez o pastor teve até aqui na minha casa que eu entreguei uma célula. Quantas vezes eu fui assim? Mas precisou eu aprender, irmãos. Precisou eu aprender, eu entender os propósitos de Cristo. Eu entender a palavra de Deus. Para que eu viesse ser a prudente. Aquela que não larga, aquela que não abandona. Aquela que segura no arado. A gente costuma falar que a Ariana é assim. Né? Vem o vendaval na vida dela e ela está aqui. Mas tem que ser assim, irmãos. Tem que ser assim. Precisamos ser fortes. Precisamos ser corajosos. Amém? O terceiro ponto é: você precisa querer enxergar. Irmãos, você precisa querer enxergar. Você precisa querer enxergar que algo precisa mudar. Irmão, antes de eu trazer essa palavra, eu ministrei para mim. Eu ministrei para minha casa. Eles cansaram de ser ministrado lá. Ainda a Eduarda falou: mãe, eu não vou nem no culto, eu vou olhar as meninas. Eu vou olhar lá no culto lá, porque você já pregou a semana toda aqui. Ela falou: aí chega lá, você troca a mensagem de novo e vai assim. Então, irmãos, vocês precisam querer enxergar. Em Marcos 10, 46 ao 52. Marcos 10, 46 ao 52. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: clamem, chamem-o. E o chamaram, o cego. Ânimo, levanta-se. E ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu a Jesus. Só ter, irmãos. Irmãos, precisamos nessa noite querer enxergar. A Bíblia fala do cego, que por certo tempo, numa certa situação da vida dele, imagina, ele já era cego, mendigo, para a sociedade, talvez ele não era nada. Era eu e o Erivan lá atrás, onde a Loura apostou em mim. Então, irmãos, nada é impossível para Jesus. Nada é impossível para Jesus. Seja qual for a sua situação, seja qual for a situação que você esteja passando, volte a enxergar. Volte a olhar, sabe, para Cristo. Olhe para Jesus, seja qual for. Nessa noite, tome atitudes, tome decisões que só você pode tomar. Decisões que eu precisei tomar. Então, tome decisões na sua vida. Jesus te convida nessa noite a enxergar os teus sonhos, os teus projetos que para você talvez estavam falidos. Sonhos que talvez para você estava esquecido. Mas que Deus já tinha sonhado lá atrás. Então volte a sonhar. Volte a ter planos, sabe, na presença de Deus. Jesus nos convida nessa noite a voltar ao primeiro amor. A olhar somente para Ele. Amém, irmãos? Então que você venha olhar para Cristo. Que você venha olhar para Jesus. Irmãos, eu vou pedir para os irmãos estar passando um vídeo. Eu peço que os irmãos prestem atenção no vídeo e venham para vir compreender. Amém?
Acredita que Deus é capaz de preconceito ou de mau juízo? Não. Então, se Ele é incapaz de cometer erros e fez você a imagem e semelhança dele, logo entende-se que Ele gosta de você, não é? Certo. Até o ponto em que o seu único filho seria voluntariamente crucificado de novo por você. Só por você, se isso fosse necessário. Se Ele te ama tanto desse jeito, para a pessoa errada você nunca terá valor nenhum. Mas para a pessoa certa, você vai ser tudo. É preciso viver o sonho e a certeza de que tudo vai mudar. Acredite em Deus, pois sem Ele você não é nada e nada pode fazer. Acredite em você, porque não és obra do acaso. Lute sempre e acredite em todas essas coisas. Deus te fez mais do que um vencedor e no final disso, você verá que não somente existiu na vida, mas a viveu. Desvie de obstáculos, intensificando sua determinação. Nunca abra mão de seus sonhos e de suas metas. É necessário abrir os olhos e perceber que as coisas boas estão dentro de nós. Faça o que o seu coração mandar, sem medo de errar. Não tire os olhos das suas metas se elas forem verdadeiramente importantes para você. Todos falam de sonhos e desejos, e por entre suspiros a vida corre veloz. Muitos acham que amanhã sempre haverá tempo para concretizar esses sonhos. Mas o que muitos não percebem é que amanhã já é tarde. Faça um favor a si mesmo e amanhã ganhe coragem. A vitória nunca será dos fracos ou covardes, mas de quem ousa arriscar, de quem tem coragem, não tem medo de quebrar a cara. Ainda há sonhos para alcançar na sua vida. Imagine a história que gostaria para a sua vida. Não imponha limites para a sua vontade. Não permita que nada faça você duvidar. Pensar grande é um passo obrigatório para quem deseja ir mais longe. Haverá dias em que eles parecerão distantes e outros em que estarão perto de ser conquistados. Mas o mais importante é manter a expectativa que no futuro eles se tornarão realidade. Se o destino é um sonho seu, não desista até que o consiga alcançar. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Então, irmãos, volte a sonhar, né? Volte a acreditar nos seus sonhos. Volte a acreditar nos propósitos de Deus, nos projetos de Deus para a sua vida, para a sua família. Se em algum momento você pensou em desistir, se em algum momento chegou o desânimo, né? Porque chega, somos seres humanos, né? Estamos aqui e somos... temos que passar por certa situação, mas se em alguma área da sua vida você pensou em desistir, em desanimar, né? Confie, né? Firme a sua casa na rocha, como a palavra do Senhor diz, né? Que a sua casa esteja firme, né? Porque quando vinha a tempestade, vinha o dia mau, né? Vinha as dificuldades. Quantas pessoas aí fora têm enfrentado vidas financeiras destruídas? Eu estava assistindo um homem muito rico, e ele matou a mulher, matou a sogra, matou o filho, o outro ainda conseguiu fugir e depois se matou, por causa de dívidas. Né? Então, uma família que estava desestruturada totalmente na área financeira. Né? Então, o inimigo tem agido nessas áreas. O inimigo tem agido na vida das pessoas sentimental, espiritual, tem atacado os irmãos, tem tirado os irmãos da presença do Senhor. Mas louve a Deus porque você está aqui. Louve a Deus porque até hoje você está persistindo, você está tentando, e Deus tem te honrado. Porque a palavra de Deus diz que Ele sabe de todas as coisas. Né? E Ele não vai desistir de você. Ele não vai desistir da sua família. Né? A sua família é o projeto dEle. É o maior projeto de Deus, é a família. Então é onde a área que o inimigo mais tem tentado. Né? Tem feito homens
se separar e conhecer outras mulheres. Adultério, irmão. É muito forte. O irmão ministrou aqui no domingo, onde a Bíblia fala que se eu e você não buscar pela nossa família, isso está falando para crente, irmãos, para cristão, que se eu e você não buscar pela nossa família, a gente é pior do que o ímpio. Então vá buscar pela sua família, vá buscar pela sua casa. Vá afirmar a sua casa na rocha. Não é brincadeira. Irmãos, o inimigo, o diabo, ele não brinca e ele não dorme. Sabe, do mesmo jeito que Deus tem nos cobrido, o inimigo tem tentado sobre as nossas vidas. Então, em nome do Senhor Jesus, irmãos, em nome de Jesus, repreende todas as brechas da sua vida. Repreende todas as portas de ilegalidade na sua vida, na sua família. E venha viver um evangelho vivo. Um evangelho que traz paz, que traz cura, que liberta. Vivemos o mesmo Deus de ontem e o mesmo Deus de agora. Deus não deixou de curar. Deus não deixou de libertar. Ele, que constantemente, Ele está estudando e buscando. E isso tem edificado a minha vida. Então eu espero que tenha edificado a vida de alguém aqui. Isso precisa ser edificado, irmãos. É a palavra de Deus que precisamos buscar. Perdemos tempo na internet vendo coisas que não agregam na nossa vida, que não agregam na nossa família, que não edifica na nossa casa. Então, irmãos, venha buscar, sabe? Venha buscar conselhos de quem tem conselho para te dar. Não vá buscar conselho de quem não tem conselho para te dar. Sabe? Vai ouvir quem tem boas coisas para falar para você. Jovens, sabe? Tenta buscar, vá buscar nos seus líderes, nos pastores, coisas que eles têm para edificar na tua vida. Porque lá fora não tem nada que acrescenta na minha e na sua vida. Então, irmãos, toma a atitude, toma a decisão. Toma a decisão certa, a decisão correta, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu peço que os irmãos fiquem de pé, em nome de Jesus. Oh, aleluias. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, irmãos, precisamos enxergar. Precisamos enxergar, sim, as promessas de Deus. Precisamos enxergar os propósitos de Deus que Ele tem na nossa vida. Né? Se estamos aqui nessa noite, se Deus nos colocou aqui, é porque eu e você conseguem chegar mais longe. Se você chegou aqui nessa noite bem, glória a Deus, aleluia por isso. Mas você consegue melhorar ainda. Né? Nada que esteja bom não possa ficar melhor. Então, irmãos, é melhor você obedecer do que você sacrificar depois. É melhor obedecermos a palavra de Deus hoje do que amanhã. A gente tem que voltar aqui pela dor. A gente tem que voltar aqui porque o inimigo fez arruaça lá fora na nossa vida. Irmãos, o que eu ouvi essa semana, uma mentira tão grande de Satanás, que eu falei para ele, Ivan, está repreendido. Está repreendido. A cunhada dele colocou lá, eu não preciso ir para a igreja para adorar a Deus. Eu falei, é Satanás falando no teu ouvido. É Satanás colocando mentira no seu ouvido. Porque você precisa estar cultuando sim. Você precisa estar aqui sendo ministrado sim. Você precisa estar debaixo de uma autoridade sim. Cheguei, estava na Pauliceia, no forró. Minha mãe foi me buscar, 3 horas da manhã. Pelo amor de Deus, Nádia, vamos para casa. Falei, mãe, pelo amor de Deus, o que você está fazendo aqui? Ela, vamos para casa que eu não consigo dormir. Mãe, eu não consigo dormir. Ela não conseguia dormir. E eu falei, não, mãe, vai. Daqui a pouco eu vou. 3 horas da manhã minha mãe foi, no meio da rua, sozinha para casa. E eu fiquei. Bebi a noite toda. 6 horas da manhã, eu montei numa moto e saí pela rua. Nunca tinha andado de moto. Olha como que Satanás é. Satanás é tão enganoso que ele me fez subir numa moto, onde eu nunca tinha subido numa moto. Subi numa moto e fui. Nem lembro.
Eu sei que eu fui parar 3 dias depois no hospital. No hospital, irmãos. Chegaram na casa da minha mãe, um amigo meu, todo ensanguentado. Minha mãe, de certa, já sabia, quase morreu. E foi me buscar no hospital. Porque eu ouvi a voz de Satanás. Então, irmãos, venha ouvir a voz de Deus. Venha se revestir de Deus. Venha buscar Deus constantemente na sua vida. Venha buscar pelos seus filhos. Venha buscar pela sua família. Eu louvo a Deus pelo meu filho estar aqui hoje. Mas todos os dias, em constante oração, eu peço pela vida deles. Porque hoje eu estou aqui. Hoje ele está aqui. Mas amanhã eu não sei. Então eu posso estar orando pela vida dele. Mas no dia que ele parar de orar, no dia que ele parar de buscar, Satanás entra na vida dele. Então você precisa estar vigilante. Você precisa estar orando e buscando constantemente na sua vida. Eu posso estar orando pela sua vida, irmãos. Mas se você não orar e não buscar, de nada acontece. Irmãos, tem momento nas nossas vidas que é tão difícil que a nossa oração não eleva ao céu, não passa do teto da igreja. Não é qualquer oração que Deus ouve. Faça uma oração sincera, faça uma oração honesta e dê nome aos seus problemas. Dê nome aos seus problemas. Porque é fácil eu chegar aqui e dar nome a problemas meus e culpar os outros. Se você tem errado, se você não tem conseguido, dê nome aos seus problemas. O seu problema é Satanás que tem agido na tua vida. E você não tem buscado, e você não tem conseguido. Mas nessa noite, irmãos, em nome do Senhor Jesus, repreende todas as brechas. Porque Deus nos chamou aqui. Se você está aqui é porque Deus chamou eu e você para tampar todas as brechas e viver algo novo na presença de Deus. Deus está te dando algo novo. Deus está te dando uma vida nova. Deus está te dando uma oportunidade nova. Volta, volta, volta a sonhar. Volta ao primeiro amor. Volta a ser quem você era. Volte a orar que nem você orava. Volta a buscar que nem você buscava. Jesus te ama. Jesus te ama e Ele chora quando você chora. Ele chora, Ele sofre junto com você. Quando você deixa de buscar, Ele se entristece. Porque é contigo. É contigo. É por você. É por você. Você tem que buscar por você. Você tem que buscar pela sua família, pela sua casa. Oh, em nome do Senhor Jesus. Firme a sua casa na rocha, irmãos. Firme a sua casa na rocha em nome de Jesus. Oh, aleluia. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós te adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás,
Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono assim está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima estás, teu nome imutável é. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós declamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso. Diga isso. és, Repita isso nessa noite. grandioso Repita isso pro Senhor nessa noite. que vem aos Com céus, toda a tua força, louve ao nós Senhor. proclamamos, Exalte o Senhor. poderoso és, Revista-se da armadura de Deus. grandioso Mais uma vez, louvemos ao Senhor. como um Louvemos ao Senhor. Abra a tua boca. Impetuoso, Poderoso, diga. Ele é poderoso. Ele é grandioso. que vem ao céu, Declare. nós proclamamos, És poderoso. És grandioso. Declare para os teus problemas. Declare sobre a tua vida. Declare sobre a tua família. Declare sobre o vício. Grandioso, poderoso. Nós declaramos. grandioso vitorioso és, na tempestade Oh, aleluia. estás, Oh, aleluia. teu nome aleluia. infalível Contra os teus problemas. os reinos Grandioso é o Senhor. teu trono assim, Poderoso é esse Deus. teu nome Ele está em nós. imutável é. Declare para o teu problema agora, nesses momentos finais.
Declare pela tua vida agora. Fala, grandioso é o Senhor nesse problema. Poderoso é o Senhor contra esse problema. Muitos têm se entregado, mas o Senhor está do nosso lado. Com Ele está o braço de carne. Conosco está o Deus Todo-Poderoso. Quantos crê, diga amém. Quantos crê que tem o Senhor à disposição aí? Você crê mesmo? Sua vida mostra isso. Pastor, comigo está o braço do Senhor, a mão forte do Senhor. Eu estou revestido nele, estou guardado nele. A minha família vai mudar, pastor. A minha casa vai mudar, pastor. A minha vida financeira vai mudar porque eu creio. O poderoso está comigo, o grandioso está comigo. Não é homem, não é filho do homem para mentir, mas é o Senhor Jesus Cristo. Ele está aqui. Aleluia. Eu quero que você dê uma salva de palmas bem forte ao Senhor. Aleluia. 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 Toma posse, irmão. Amém? Pode acender as luzes. Toma posse. Toma posse da força de Deus. Toma posse. Quantas vezes nós chegamos em casa? Quantas vezes nós viemos para a igreja? Só Deus sabe. Pastor não passa por isso, não. Mas Deus vem e nos fortalece, irmãos. Amém? Então, levante sua cabeça e fala, poderoso é o Senhor. Só glorifica. Muda o discurso. A Nádia falou algo muito importante aqui. Ouvimos na terça, ouvimos na quinta, ouvimos na célula, no sábado, na sexta, nas lives à noite. Jejuamos. Chega lá fora, eu não pratico. Chega lá fora, eu não consigo pôr em prática. Chega lá fora, declara diferente o que você estava declarando. As pessoas vão fazer você murmurar. Você fala, não, Deus Todo-Poderoso tem me livrado, me guardado. Estou guardado nele, amém? Em nome de Jesus. Palavra abençoada, poderosa, né? Nos fortificou, né? Quinta-feira é fortificação mesmo, né? A partir do mês de agosto, nós vamos estar fazendo algumas séries aqui de quinta-feira. E fortificando seria um bom tema, né? É? Deus veio falar ao meu coração. Então nós vamos agradecer a Deus. Já avisos já foram dados. Daqui a pouco às 9h30 nós temos live no Meet, né? Através do Meet. O link sempre é compartilhado. Os irmãos podem compartilhar, convidar pessoas. Sábado é o evento das mulheres. Traga mulheres, irmãos. Venham mesmo. Em nome de Jesus. Cursão. Nós vamos estar fazendo na salinha lá em cima. Não vou poder contar com as mulheres que elas estão aqui. Mas a gente está gravando. Estamos num novo projeto com cursão. Então a gente vai estar mantendo, tá bom? Vamos agradecer a Deus. Com isso, no evento Kids, nós não vamos ter sala para as crianças, tá? Então dá um jeitinho, se alguém pode ficar, o maridão tá em casa, fica com o filho. Ou então traz, segura ele no seu lugar aí com você, tá bom? Vamos agradecer a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos. Obrigado pela Tua palavra, por este culto, pelo ânimo, por nos reanimar, nos encher de novo com a unção do Senhor. Como nós louvamos ter colocado vinho e óleo em nós, derramado unção em nós. Obrigado, Senhor, pelo fortalecimento, pela Tua palavra. Obrigado, Jesus, por tudo. Fortalece os nossos irmãos, fortalece a Tua igreja, os irmãos que estão em casa, de repente estão fracos, estavam cansados, Senhor, estavam desanimados, mas que esta palavra os encha nessa noite e que traga um novo ânimo, um ânimo para fazer aquilo que o Espírito Santo quer que nós façamos, Senhor. Enche-nos, Senhor, dá-nos uma continuidade abençoada de semana, poderosa em Deus. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Livra-nos de toda seta, todo dardo, influência maligna. Que a nossa vida esteja guardada no Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus. Amém. Digo fraco, eu sou forte. Amém? Estenda as mãos à frente e receba a bênção apostólica. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de vocês que estão aqui nessa noite. Amém. Você pode dizer um amém bem forte? Amém. Glória a Deus. Senhor, aleluia. Deus, quando maravilhar